Olá, irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a todos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar uma nova revista, Cristianismo, Doutrina e Prática. A gente vai começar essa revista hoje e que a gente possa aprender de Deus, do Espírito Santo, que a gente possa aprender e que isso fique não só na nossa mente, mas que parta para a ação. Gostaria de começar a nossa aula como a gente sempre começa, quando nós estamos no templo, orando, pedindo ao Senhor que venha falar conosco, que venha nos ensinar, que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Então eu quero orar com os irmãos nesse dia. Senhor, nós queremos te agradecer, primeiro pelo fôlego de vida, por estarmos bem, por estarmos com saúde, por mais um dia, Senhor, que Tu tens nos concedido. É um privilégio, Senhor, a termos a vida é dom vindo de Ti, e nós queremos Te agradecer por isso. E agora que vamos estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, venha nos ensinar, para que a cada dia possamos dar frutos, que a cada dia possamos viver uma vida de acordo com a Tua Palavra, não só em ideias, em pensamentos, mas em prática, Pai. Abençoa cada um de nós e toma a direção dessa aula. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então essa lição fala sobre os propósitos e temas das cartas paulinas. Quando falamos cartas paulinas, não, cartas pastorais. Acabei falando paulinas porque foi Paulo que escreveu as cartas, O autor das cartas pastorais foi Paulo. E como é que a gente infere isso? Porque todas as cartas, as 3 cartas pastorais, são elas, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Nas 3 cartas, Paulo fala assim: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então, nas 3 cartas, as 3 cartas começam assim: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então, isso nos leva a crer que foi Paulo que escreveu essas 3 cartas. E aí, a gente vê o quanto Paulo contribuiu para que o Evangelho fosse expandido, para que a Igreja de Cristo fosse consolidada. Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vê o quanto ele fez para que frentes missionárias fossem abertas. Paulo fez várias viagens missionárias e onde ele ia, ele formava a liderança. Ele acompanhava sempre as igrejas que ele implantava, ele sempre deixava alguém, quando ele continuava a viagem, ele deixava alguém, mas ele sempre estava acompanhando à distância e orientando os obreiros, orientando como deveria ser a postura dos pastores, os deveres dos pastores e como eles deveriam ensinar. E principalmente Paulo tinha um cuidado muito grande em relação que os pastores deveriam ensinar a igreja a viver uma vida santa, a viver uma vida não só de teoria, mas de prática, que o Evangelho não fosse apenas algo religioso, uma nova maneira filosófica, mas que fosse algo prático, que o Evangelho fosse vivido na prática, assim como Jesus viveu, o Evangelho, como Jesus fez, assim devíamos fazer, não só na teoria, mas na prática. E também ele falava como era importante que os pastores orientassem, ensinassem, fossem exemplo, de conduta, e motivassem a igreja a viver uma vida santa, de acordo com a palavra de Deus, uma vida em santidade. E ele se preocupava muito com as questões, com as heresias que
vira e mexe iam entrando dentro da igreja. Então, as cartas vão falar muito sobre essas coisas, né? E Paulo, ele era assim, ele se sentia incumbido de uma responsabilidade muito grande de preservar a verdade do Evangelho, como uma mensagem revelada de Deus. Então, eu lembro até no seminário, quando eu fazia uma pergunta de uma prova que o professor falou, uma pergunta foi: a Bíblia contém a palavra de Deus? E aí a gente tinha que responder: não, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela é inspirada. Então Paulo, ele tinha essa responsabilidade de passar, né, e ensinar aonde quer que ele passava, as igrejas, e ensinar os seus liderados, né, os obreiros, que ele formava a liderança, e isso é importante, que é uma das orientações que ele dá nas cartas dele. Olha, o quanto é importante formar líderes, formar pastores. Então ele orientava como deveria ser isso, e que a palavra de Deus é a revelação do próprio Deus, né, para nós. Paulo, ele escreveu as 3 cartas pastorais, como eu estava falando com vocês, e quando ele escreveu 1 Timóteo e Tito, ele estava em meio à sua 4ª viagem missionária. Provavelmente foi lá entre o século 62, entre 62 e 64 depois de Cristo. E ele escreveu 2 Timóteo já quando ele estava aprisionado em Roma, provavelmente de 64 a 68, nesse período. Então, ele escreveu 1 Timóteo e Tito quando estava na 4ª viagem, e quando ele já foi escrever 2 Timóteo, ele já estava preso em Roma. E interessante que, apesar de na Bíblia vir 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, as cartas foram escritas assim. Primeiro Paulo escreveu 1 Timóteo, depois ele escreveu Tito, depois ele escreveu 2 Timóteo. Então Paulo escreveu 1 Timóteo quando estava na Macedônia, e ele achou necessário deixar Timóteo em Éfeso, né? Ele escreveu 1 Timóteo, e aí ele estava na Macedônia, e aí ele deixou o Timóteo em Éfeso, porque o que acontecia? Naquela cidade havia a presença de falsos mestres, e inclusive falsos mestres implantado na própria liderança. Dentro da igreja estavam levantando falsos mestres, e aí esse foi o motivo de Paulo deixar Timóteo ali, colocar Timóteo ali para orientar o povo e para ensinar a sã doutrina. Então, quando Paulo escreveu Tito acompanhou Paulo. Quando Paulo escreveu a carta de Tito, o que acontece? Tito, ele acompanhou as 2 viagens, ele acompanhou a primeira viagem de Paulo, a segunda viagem de Paulo, a segunda viagem de Paulo e a terceira viagem de Paulo. Então Tito, ele acompanhou Paulo na segunda e terceira viagem, e parte da 4ª viagem ele também estava com Paulo. E Paulo e Tito, eles estiveram envolvidos em atividades missionárias, inclusive na ilha de Creta. E aí Paulo, quando ele parte da ilha de Creta, ele decide deixar Tito ali na ilha de Creta para continuar a obra que tinha começado. Então Tito assume o ministério ali na ilha de Creta. E aí Paulo escreve a carta a Tito, para que Paulo queria que Tito completasse, né, a organização das igrejas, tratasse com os falsos mestres que estavam presentes ali, que é um problema que a igreja estava enfrentando. Tinha os falsos mestres que estavam se levantando dentro da igreja, e
E Tito, ele tinha que tratar isso, ele tinha que cuidar disso para que essas heresias que estavam se levantando no seio da igreja não acabassem contaminando todo o rebanho, né? E ele também desejava que Tito instruísse a respeito da como tem que ser a conduta do cristão, a conduta adequada do cristão. Então, já quando Paulo, na segunda carta de Timóteo, Paulo já estava preso em Roma, aguardando julgamento. E Paulo já estava ali, quando ele estava em Roma, quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo, ele já pressentia, estava pressentindo que a morte dele estava chegando. Então, Paulo, ele parece ter escrito 2 Timóteo com 2 propósitos. Quando a gente lê a carta de 2 Timóteo, a gente percebe algumas coisas. Paulo, os 2 propósitos de Paulo. Primeiro, ele solicita a presença de Timóteo em Roma. Ele quer que Timóteo vá até Roma encontrar com Paulo. E quando Timóteo vai até Roma, Paulo pede para ele dá algumas instruções, o que Paulo deveria trazer, o que trazer e quem trazer. Então, Paulo queria, primeiro, que Timóteo fosse, mas não fosse sozinho, levasse Marcos também. E também queria que ele trouxesse algumas coisas que ele tinha deixado, como a capa dele, os livros e os pergaminhos, principalmente os pergaminhos, ele frisou muito, que ele precisava disso. E também um outro propósito que ele tinha é entregar a Timóteo uma carta final encorajando pessoalmente o seu ministério. Então a segunda carta, né, a carta ele queria entregar a Timóteo, encorajando o ministério, porque Timóteo, como a gente vê, Timóteo ele parecia ter um temperamento mais introvertido, ele era assim, não era tão assim extrovertido. Então Paulo sempre fala, olha, não deixa, você tem que ter assertividade, você tem que falar, olha, você não apague o dom que há em ti, enfim. Paulo ele sempre estava falando com Timóteo para que ele não deixasse que o dom que Deus deu a ele morresse, mas que ele tivesse autoridade, que Deus tinha dado essa autoridade para ele. E aí a gente vê que as 3 cartas pastorais, elas foram motivadas por objetivos específicos. Então, quando a gente vê a primeira carta de Timóteo, a gente percebe que Paulo deixou Timóteo em Éfeso com um objetivo para cuidar ali da igreja, porque ele estava muito preocupado com a infiltração de ensinos heréticos, né? E também ele começa a encorajar, né? Ele fala assim, olha Timóteo, encorajando Timóteo a administrar os assuntos da igreja com autoridade, aquilo que eu estava falando com vocês. Paulo, ele fala assim, Timóteo, olha só, a autoridade é sua, você tem que administrar a igreja, os assuntos da igreja, os problemas da igreja com autoridade, porque foi você que Deus colocou ali. Então, Paulo sempre lembrava a Timóteo dessa autoridade que ele tinha em Cristo. Os objetivos, falando agora da carta de Tito, os objetivos da carta, primeiro foi convocar Tito para uma reunião em Nicópolis, que fica ali no lado ocidental da Península Grega. E aí Paulo também fala o quanto era preciso zelar para que a relação obreiro-igreja fosse sempre saudável e proveitosa para todos. Então Paulo orientava a Tito também sobre zelar sobre isso, sobre o relacionamento, a relação entre obreiro e igreja, para que fluísse de maneira saudável. E também a importância de ensinar os irmãos de Creta quanto ao procedimento cristão e santo,
nas relações eclesiásticas, familiares e sociais. Ou seja, como todos, né, os irmãos, os cristãos de modo geral, tinham que viver uma vida em santidade, em todos os sentidos, em relação às coisas de Deus, em relação às coisas eclesiásticas, familiares e sociais. E Tito também, ele também deu uma ordenança a Tito, né, orientou a Tito, que ele deveria constituir pastores locais. Ele deveria formar líderes e constituir pastores locais. Já quando a gente parte já para a segunda carta de Timóteo, 2 Timóteo mostra uma forte preocupação de Paulo pela sã doutrina. Como a última das cartas de Paulo, né? Como a última das cartas de Paulo, 2 Timóteo fornece um importante retrato sobre os últimos momentos do ministério do apóstolo Paulo. Então a situação do apóstolo Paulo era assim desoladora, porque a morte era iminente, né? A maioria dos seus amigos tinham abandonado. E aí mas mesmo assim, sendo abandonado por aqueles que ele confiava, né? A maioria dos seus amigos tinha abandonado, mas Paulo, a gente vê Paulo em todo momento ainda confiante, continuando assim, crendo em Deus e confiante no ministério dele. E aí Paulo fala: não me envergonho do evangelho, porque ele tinha confiança que aquele que tinha passado, que tinha resgatado ele, né, do reino das trevas para o reino da luz, iria também resgatar ele da morte para a vida eterna. Então isso era o consolo de Paulo. Apesar da decepção, da desilusão de muitos os amigos terem abandonado ele, ele continuava fiel ao evangelho e crendo que aqueles momentos de dor não iam abatê-lo, porque ele aguardava algo mais glorioso, a coroa de glória, a vida eterna. Então, quando as cartas, né, elas falam, Paulo delegou a Tito e a Timóteo a importância e a tarefa das escolhas de pastores locais, como a gente tinha falado, e também Paulo, nessas cartas, ele lista as qualidades morais e espirituais necessárias para qualificar os líderes da Igreja de Cristo. Então, interessante que Paulo, ele não só pontuou a necessidade deles formarem líderes, né? Formarem pastores, mas ele também colocou o passo a passo quais os atributos espirituais e morais, as qualidades morais e espirituais que o líder da Igreja de Cristo tem que ter. E aí a gente vê que quando a gente lê essas 3 cartas, a gente vê que elas trazem diversas orientações sobre o procedimento santo esperado de nós cristãos, como nós cristãos devemos viver o nosso dia a dia, né? Então, Paulo, ele ordenou que Tito e Timóteo promovessem em Creta e em Éfeso, respectivamente, a pregação veemente e o ensino diligente da palavra de Deus, mas sendo corroborados com um exemplo de conduta. Então, Paulo orienta Tito em Creta a pregar de maneira veemente, pregar de maneira com autoridade, pregar com a palavra, mas de maneira veemente, e também em Éfeso, Timóteo pregar dessa mesma maneira, de maneira veemente, para que, e não só pregar, mas perceber a conduta, que não só pregar, mas ter a conduta exemplar
para ser espelho para os seus liderados pelo povo, de modo geral. Então a gente vê que Paulo ele sempre se preocupava com isso, orientar aos jovens pastores, né, a importância de pregar a sã doutrina, que a palavra de Deus, né, a palavra de Deus deveria ser pregada, e não só pregada, a gente pregar também não só com as nossas palavras, mas com a nossa vida, né, que a gente deveria ensinar com diligência, mas perceber como está a nossa vida, né? Teria que acompanhar aquilo que a gente fala, a nossa conduta tem que confirmar aquilo que a gente fala. Então, a gente concluindo, a fé cristã, ela não se limita a uma filosofia, a uma religiosidade apenas, mas vai muito além, né? A fé cristã significa viver em Cristo. E isso implica não só em palavras, mas em vida, em testemunho. Então, quando Paulo ensina, né, o Tito e Timóteo e dá o passo a passo sobre como instruir, como formar líderes, ele acaba deixando um legado muito importante para a gente, para nós cristãos, e para todo aquele que quer também, que almeja ser também um líder, né? Que almeja ser um pregador da palavra de Deus, né? Então ele nos ensina como nós devemos proceder, e como devemos edificar a Igreja de Cristo, em qualquer lugar e em qualquer época. Como nós devemos fazer, o passo a passo de como deve ser a vida de um líder, a vida de um servo de Deus. E eu, para terminar, eu queria até só ler aqui, depois vocês leem 1 Timóteo, no capítulo 3, do capítulo 3, versículo 1 até o 13. Aí vai falando sobre a conduta, né? A qualidade dos bispos, a qualidade dos diáconos. Eu não vou ler todos, eu vou ler só alguns aqui para a gente ir encerrando. Diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, aí fala sobre os diáconos também. Então, irmãos, aqui a palavra de Deus é a nossa bússola, né? É o nosso manual de fé e prática. Então, é importante a gente ter ela no nosso coração e pedir que o Espírito Santo nos ajude a viver ela, viver aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Então, que Deus abençoe e a paz do Senhor.